Boa noite, gente. Sejam bem-vindos. Guardando a nossa convidada de hoje aparecer por aqui. Boa noite, Erasmo. Tá normal aí pra você? Eu não sei porquê. Não tá aparecendo pra mim aqui no desktop. Oi, Ana. Tô vendo que a Ana já entrou. Deixa eu aceitá-la aqui. Vamos ver se vai conectar. Ana, eu enviei o convite para você, tá? Já aceitei aqui o teu convite. Deve estar aparecendo alguma mensagem aí na tua tela. Boa noite, Weber. Boa noite, Adri. Gente, eu tô só tentando conectar a nossa convidada, tá? Pedir para vocês aguardarem um pouquinho. Oi, Pedro. Agora. Agora fluiu. Boa noite, Ana. Boa noite, tudo bom? Tudo bem. Você me ouve bem, me vê bem? Sim, e você? Tudo normal. Graças a Deus. O pessoal que estiver nos ouvindo aí, também deixem aí sua mensagem se está tudo certinho, se vocês estão conseguindo escutar a gente, tá bom? Para a gente poder começar aqui. Ana, obrigada desde já, viu, por ter aceitado esse convite. É um prazer imenso poder ter você aqui conosco. De nada, prazer é meu. Estamos aí fazendo uma live um pouco diferente hoje, né, gente? Fazendo uma live internacional. Uma conexão aí Brasil e Estados Unidos. Tenho certeza que vai ser muito enriquecedor. Ana, antes de eu te apresentar e a gente poder começar, eu vou pedir a licença para a gente fazer a nossa prece inicial, tá certo? Uhum. E aí, logo na sequência, eu te apresento e aí já passo a palavra para você, tá bom? Joia, tá joia. Então vamos lá, gente. Vamos todos fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento ao alto, ao Mestre Jesus e à espiritualidade amiga que acompanha esse trabalho. Que a tua paz, Senhor, possa estar conosco neste momento, que a tua luz preencha os nossos lares,
preencha os lares de todos aqueles que precisam tanto nesse instante do teu acalento. Que a nossa irmã possa ser intuída, para que as suas falas nos ajudem a abrir ainda mais a nossa mente para os teus conhecimentos, para os conhecimentos dessa doutrina tão magnífica que é o Espiritismo, e que possamos sair de hoje ainda mais sábios e ainda mais fortalecidos diante da nossa fé. Diante dessas palavras, pedimos para iniciar mais um estudo da mocidade em seu formato virtual nessa noite. Assim seja. Assim seja. Então, Ana, muito bom estar falando contigo. Queria já agradecer aí o pessoal que está entrando também, Sim. né? Tenho certeza aí que a gente vai ter muitas coisas para conversar. O pessoal que está vindo aí do perfil da Ana, sejam bem-vindos, sintam-se em casa, nossa mocidade é de vocês hoje também, tá? E aí eu vou só apresentar rapidinho a Ana, né? O tema hoje é Movimento Espírita Internacional. E aí era do nosso interesse, né, trazer realmente alguém que tenha uma vivência, né, fora, para que possa trazer essa visão, né, de como é o espiritismo lá fora, como é ele fora do eixo aqui do Brasil. E aí a Ana, né, a Ana Lúcia, ela é daqui de Recife, né, é uma pernambucana como nós, do bairro de Casa Amarela. Exatamente. E ela é biomédica, né, formada aqui pela Federal, doutora em saúde pública pela Universidade do Alabama em Birmingham, não é isso? E hoje ela mora nos Estados Unidos, né, na verdade no Alabama desde 1999, já é casada, tem seus 2 filhos adultos, né, trabalha como professora universitária e fundou o Christian Spirit Center of Alabama em Birmingham, né? Dá estudos do ciclo básico da doutrina, palestras públicas, participa de ações, né, globais em português, em inglês, e também tem um apreço especial pela causa da prevenção ao suicídio, não é isso, Ana? Então, seja bem-vinda e a fala é sua. Obrigada. Então, primeiro eu queria agradecer, né, e dizer que todos nós dependemos da mocidade espírita, né, para que esse trabalho continue. Então, é muito legal estar aqui, né, junto com os jovens, porque lembra, eu já estou mais para lá do que para cá. Alguém... São as jovens há mais tempo, vamos dizer assim. Então, a gente depende realmente da mocidade espírita, né, para continuar, né, esse trabalho de iluminação das almas, né, em todos os lugares. A gente precisa do esforço do jovem, né? Porque a gente vê que às vezes nesse período de transição as coisas ficam um pouquinho mais difíceis, né? Então a gente precisa da força do jovem, da vontade, né? E principalmente daquele jovem que gosta de estudar, de praticar a caridade e gosta de se envolver, né? Então, exatamente. Como você falou, assim, eu já estou aqui há bastante tempo. Mas em Recife, né, eu comecei como católica na minha vida, mas depois precisei fazer um tratamento espiritual. E aí eu fui para o Centro Espírita Moacir, lá em Casa Amarela. E foi aí que eu comecei, né? Conheço o Moacir, já fui lá. Então, foi lá que eu comecei, né, a estudar o espiritismo. Já participei de outros centros também. E aí, quando eu vim aqui para os Estados Unidos, que é um pouquinho diferente, não sei se a gente já pode começar por aí. Sim, né? fique à vontade. Tá, joia. Porque é uma coisa, né, que aí em Recife ou no Brasil, você tem vários centros espíritas, né? Aqui a gente tem nos Estados Unidos, mas é tão longe, né? É talvez um grupo aqui, pequenininho, outro no outro estado, às 5 horas, às 6 horas. Então, mais espalhado, né? Exatamente. Então, a gente tem menos em número, né? Então, a gente não tem
essa conexão, assim, né, de tantos centros. Eu sempre que vou a Recife, que eu tento visitar meus pais uma vez por ano, pelo menos, eu gosto de fazer campanha do quilo, né? Então, a minha mãe vai para o Bento Carneiro, lá no Morro, né? Mas ali por Casa Amarela também. E aí, quando eu fui fazer, né, campanha, eu já fiz também campanha, que aqui o pessoal chama Alta de Souza, mas eu fiz aqui nos Estados Unidos também, já campanha do quilo a gente faz, só que é um pouquinho Que diferente. massa. Não pode ir, você não pode tocar na mailbox, né? Nas caixinhas do correio das pessoas, porque Sim. é um crime federal, não pode mexer ali. Então, também se tiver uma vizinhança que você não pode bater, então você tem que ver outras coisas, mas de todo jeito funciona do mesmo jeito. E aí, quando eu estava fazendo a campanha do quilo, aí me disseram, dessa área para cá é de outro centro. Eu disse, nossa, lá nos Estados Unidos eu podia correr a vizinhança inteira, que não tem outro centro para competir, não tem ninguém que vai. Eu não preciso me preocupar com Sim, isso, né? sim. Então, é um pouquinho diferente, mas tem essas mesmas atividades são possíveis. Eu acho que uma das coisas que a gente às vezes não pensa é que mesmo que a cultura seja diferente, o ser humano é o mesmo, né? Com as As mesmas necessidades, né, são necessidades. as mesmas. Exatamente. E a gente vê, por exemplo, né? Vocês devem estudar sobre a mediunidade e tudo, que realmente a mediunidade está em todo canto, né? A gente vê pessoas que nunca ouviram falar do espiritismo, mas são médiuns, né? Então precisam daquela mensagem, de entender o que está acontecendo com eles, como é aquele processo, para poder lidar melhor com aquilo e botar para uma função, né? Poder botar aquilo para um bem comum, né? Para o bem Sim. do amor. Ah lá, tô vendo ali a Estela. Ela também é minha amiga de Recife também. Maravilha. Reencontros aqui. Pois é. Inclusive, minha gente, quem tiver perguntas, tá? Pode colocar aí no chat, à medida aí da live eu vou acompanhando e passando aqui para Ana. Ana, você falou sobre mediunidade e aí teve uma pergunta durante a semana que a gente recebeu que foi justamente sobre isso, né? Uhum. O Jackson. E aí ele perguntou como é que acontece, né? Esses encontros e essas atividades mediúnicas nas instituições aí nos Estados Unidos. Tem semelhança, diferença? Eu acho que o método, né? Existem pessoas que usam métodos diferentes, mas é a mesma coisa, né? Assim, a gente estuda Kardec, mas uns, né, podem utilizar a metodologia da FEB, outros da Alta de Souza. Então, tem grupos diferentes em vários locais, mas é do mesmo jeito, né? Normalmente tem uma triagem, né? Que se faz, depois se faz o tratamento por desobsessão, por corrente magnética, né? Tem o passe depois das palestras públicas, água fluidificada. Então, a metodologia é a mesma, né? E na maioria das vezes, esses grupos fora do país, ele tem brasileiros, né? Mas já está acontecendo uma necessidade das próprias pessoas locais de ter aquilo. Então, assim, por exemplo, no Alabama, quando a gente começou, a gente sempre fez em inglês. Sempre em inglês, né? Porque a gente queria que fosse uma coisa que os americanos também adotassem, né? Para não ficar feito o clube dos brasileiros nos Estados Unidos, tipo assim, Sim. né? Criar uma Então, segregação, né? Na verdade, você ter todo mundo junto ali, né? exatamente. E porque, né, a língua é uma coisa que eles tentam, né? Assim, se um americano vai precisar aprender português para poder aprender a doutrina, fica mais difícil, né? A gente tem essa facilidade, a gente não sabe quanto a gente é rico de quanta literatura tem em português, né? Esse é um dos grandes problemas de qualquer grupo, é a tradução. Graças a Deus, todos os livros, né, da coleção do André Luiz já estão traduzidos, as obras básicas estão traduzidas, né? Tem até a Kardecpedia, né, que tem em espanhol, em português, né, que ajuda bastante, né? Porque em qualquer lugar que a gente vai lá e olha. Já tem também aqui nos Estados Unidos uma rádio que chama Kardec Radio, que é toda em inglês também, né, que tem vários podcasts, é um grupo da Virgínia que faz esse grupo e que é muito, assim, eles trabalham muito, tem muitas lives, e eu ia até recomendar ao pessoal da Mocidade Espírita que quiser praticar o inglês, né, que comece eu estava já pensando nisso. que comece a ler, né, as obras em inglês, né,
que comece a ouvir os podcasts. A gente também, através no nosso grupo tem um Facebook, a gente passa a nossa palestra pública também, a gente passa no Facebook, né? Então tá começando e tem muita coisa já que a gente pode também já começar a praticar o inglês também fazendo, né? Maravilha. Estudando a doutrina, né? E assim, faz todo sentido você estar em Roma com os romanos, né? Se você está nos Estados Unidos, como você falou, faz todo sentido, né? Que toda a questão lá das instituições espíritas, por mais que tenham brasileiros, usem o idioma local, né? Minha gente, a minha câmera deu um probleminha aqui, mas ela já melhorou de novo, eu mudei aqui. Acho Já tá que bem. voltou o foco, não foi? Sim, agora tá É bom. porque às vezes ela acha que o foco está lá do outro lado. Aí ela se perde aqui na maionese. Mas vamos lá. E teve uma coisa, Ana, que você tinha comentado comigo, e aí você falou um pouquinho sobre isso, e traz um pouco da pergunta que Erasmo colocou agora aí, sobre a visão do espiritismo nos Estados Unidos. Essa questão de espiritismo e espiritualismo, você disse que tem um pouco de confusão nisso. Como é que funciona? Pois é, então assim, o espiritismo mesmo não é muito conhecido, apesar de ter as necessidades, e eu acho que quando a gente começa a falar é muito bem aceito, né? Mas a tradução é uma tradução mais espiritualista. Apesar que dependendo do local onde você mora, porque eu moro no Alabama, então aqui eles chamam, né, do Bible Belt também, é uma área que tem Cinturão da Bíblia. Exatamente. Então, aqui as pessoas, elas não perguntam se você vai na igreja. Eles perguntam que igreja você vai, né? Porque eles já acham que alguém já vai super entendem, né? Exatamente. Você vai para alguma igreja. Eles só querem saber qual é a denominação que você vai, né? Então, assim, é muito evangélico. Ai, desculpa, o bombeiro tá passando por aqui. Não. Ao vivo é assim, né? Espero que não seja nenhum incêndio por aí, vai. Não, mas passa direto aqui. É porque tem uma estação do bombeiro bem pertinho aqui de casa. Então, quando eles saem, a gente ouve primeiro aqui. Né? Então, a gente tá falando o quê mesmo? Desculpa. Da questão do espiritualismo, no espiritismo, então, das pessoas acharem que todo mundo aí vai necessariamente para a igreja. Então, assim, a gente precisa ter um pouquinho de calma, assim, né? Explicar. Mas eu acho que assim, pelo menos é o que eu penso, assim, a gente tem que se espelhar na doutrina, mas no nosso exemplo, sabe? Eu procuro ser uma pessoa melhor, para aí, quando a pessoa me conhecer, aí ela perguntar e que religião, e aí ela associar, né, o meu comportamento, e eu digo que realmente a doutrina espírita, ela me faz uma pessoa melhor, que eu preciso dela para melhorar. Então, eu digo que isso é um dos segredos, que é, né, uma das coisas boas. Então, se alguém pergunta, é claro que a gente convida e tudo, com muita calma, né, sem querer insistir muito ou querer converter ninguém, mas a gente fala e as pessoas assim então aceitam. Então, acho que o segredo realmente da gente compartilhar a nossa religião com outros, né? Essa mensagem, que é uma mensagem que nos ajuda, a gente deve realmente compartilhar com o outro. Mas eu acho que tem a ver com o nosso comportamento também, né? Como a gente trata as pessoas, né? E isso é comum de qualquer religião, né? A gente tratar bem as pessoas. Mas a mediunidade está em todo canto. Eu fui para uma reunião uma vez, um encontro, num estado aqui da Carolina do Norte, e eu nunca vi tanto americano médium por metro quadrado, assim, sabe? Então, realmente, muito pessoal da área de saúde, então eles começam a estudar bastante, né? O americano gosta muito de ler, então é importante que tenha os livros, eles são muito estudiosos, né? Eu acho que, inclusive, uma outra pergunta que tinha era qual o aspecto da doutrina espírita que é mais aqui nos Estados Unidos, né? Isso, ciência, religião, filosofia, né? Qual que vocês se conectam mais? Na realidade, na minha característica pessoal, assim, eu gosto muito de me envolver nas questões sociais e tudo, então a caridade é sempre uma coisa que a gente procura fazer, né? Então tem essa parte, mas eu acho que, assim, para
para chamar atenção, eles gostam muito de estudar e tudo, então realmente A a parte parte filosófica, filosófica né? e científica é bem interessante para Mais eles. focada. Mas eu não concordo muito. Tem gente que diz que nos Estados Unidos não precisa se fazer a parte da religião ou a parte da caridade, mas existe essa parte também. A pobreza está no mundo inteiro, né? Aqui Sim. também. As desigualdades, né, sociais. Exatamente. Então, a gente também, como espírita, precisa trabalhar um pouquinho, né, nessa área também. E aqui, mesmo na minha cidade, tem trabalho com as pessoas que moram na rua, né? A gente viu com a pandemia um aumento enorme das pessoas também que precisam de alimento, porque perderam o trabalho, né? E então, existe isso. Eu vi há muito tempo atrás, e isso me chamou a atenção, essa estatística que 1 em cada 6 pessoas nos Estados Unidos passam um pouco de fome. Talvez não seja daquele jeito que a gente lembra, mas que às vezes a pessoa tem que escolher entre pagar a luz ou comprar o aluguel, comida, né? Uma vez eu li um estudo que falava que nos Estados Unidos há muito essa questão de pessoas homeless, né? Pessoas que moram na rua, né? Porque tem essa questão dos custos altos de aluguel, né? Principalmente nas grandes cidades. Muitas pessoas saem do interior para ir para a cidade, tentar alguma coisa, né? Fazer um estudo, tudo, e acabam ficando em condições vulneráveis na rua, né? Então eu acredito que isso também seja parte do apoio de vocês aí, né? Isso. Sim, então a gente tenta ver essa parte, mas eu acho que, assim, em geral, realmente o que interessa um pouco mais a pessoa porque também a gente tem que ter cuidado, que tem pessoas que o espiritismo, né, seria uma ótima opção para elas, mas que elas têm um pouco de trauma da religião, né? Aquela questão que Kardec fala, que quando a fé não é raciocinada, ela cria mais ateus, né, do que o ateísmo por si só, porque a pessoa não entende aquilo que está acontecendo, né? Quando é imposto, né? Exatamente. Então, às vezes, as pessoas, a gente vê muita gente que tem um certo trauma, né? Assim, tem um certo pé atrás com a religião. Então, eu acho que para eles é mais a parte científica e filosófica do espiritismo, né? Tem mais apelo, mas a gente não pode esquecer que também tem o lado religioso, né? Que nós somos cristãos também, né? Que seguimos Jesus. Ana, e aí você falando sobre essa questão de mediunidade, Gilmar colocou aqui também que ele vê que tem muitos programas de médiums, né, nos Estados Unidos, inclusive aparece na TV a cabo bastante, né? Que esses médiums se envolvem aí com N situações. E aí ele pergunta como é que isso acontece, se a maioria é espírita ou não, se tem muito médium fora mesmo da questão do espiritismo, né? Como é que se dá essa relação? Eu acho que os médios que são espíritas você não vê na TV, né? Nesses Já programas. vai meio que de encontro, né, a própria doutrina. Né? Da questão do dai de graça, o que de graça recebestes, né? Então, mas tem muita gente trabalhando, né, dentro do centro espírita, né, fazendo o tratamento espiritual. Agora, assim, uma coisa que é diferente aqui é que, se você pensar, a gente que às vezes não pensa nisso. Quando a gente vai no centro espírita, a gente não agradece aqueles médiuns que estão lá trabalhando, a gente não vê como para formar um médium leva tempo, né? Não reconhece, né? Exatamente, como é fácil. A gente acha assim, vai lá, toma um passe e tudo, mas a gente não, acho que a gente não agradece o tanto. Então, se você pensa que aqui, a gente precisa de um tempo para formar essas pessoas, né? Então, se chega uma pessoa, mesmo que tenha mediunidade, ela não pode trabalhar na mediunidade logo de cara, né? Aquela pessoa vai começar a estudar, a se formar, entender, vai passar por um tratamento ainda e tudo, não é? Então, para formar o grupo, né? Então, a maioria dos nossos grupos aqui começa, né, com Evangelho no Lar, fazendo em grupo, né? Por exemplo, o nosso grupo aqui começou na minha casa. A gente se reunia toda semana, numa certa hora, na minha casa. Depois que a gente começa a fazer o Evangelho no Lar por um tempo, aí a gente sente a necessidade de estudar mais um pouquinho, porque para formar o trabalhador, precisa estudar, não tem como ser um médium sem estudar, né? E aí, para também dar o suporte, a gente vai fazer o trabalho de caridade, alguma caridade que seja, né? Eu vi um comentário aí falando sobre a caridade moral, né? Às vezes não dava tempo da gente se juntar, mas você doa alguma coisa,
pelo menos fica pensando naquilo na preparação. Então, é muito difícil, né? Mesmo que se chegassem já médiuns prontos, é muito difícil formar aquele grupo, né? Coeso, com o trabalho e tudo, de uma hora para outra, mesmo que todo mundo já tenha o estudo. Então, aqui, né, o processo é bem devagar por conta disso, porque a gente ainda está se juntando, se achando, né? Criando a base, né? Exatamente, e estudando junto, e vendo, né, e aprendendo e montando o trabalho. Então, primeiro, normalmente tem, né, são grupos que se encontram em casa, ou no parque, ou na biblioteca, né, numa sala Entendi. assim, e depois alugam o local, né, que esse é um dos grandes problemas também, é um local para a gente ter, né, e aí, depois de um tempo, se você já tem um local aí, você já pode fazer uma palestra pública, né, primeiro na questão do tratamento espiritual, a gente tem o quê? Água fluidificada, né? O evangelho no lar, que a pessoa pode fazer, a oração, a palestra espírita, né? Que a gente pensa que só o passe que é importante, né? Mas o Sim, tratamento já começa quando a gente se senta ali para assistir perfeito. a palestra, né? Ali que começa o nosso tratamento, né? Porque é o evangelho que vai mudar a gente, que vai fazer a Isso. gente menos suscetível às obsessões, né? Sim. Somos nós mesmos, né, que temos que nos abrir para a mensagem e buscar essa reforma íntima, né? Porque realmente tem muita gente que acha que só passe resolve, né? Porque espera essa ajuda externa, né? Então, aí Ana, a gente então, normalmente tem passo, mas aí a questão da desobsessão ou da corrente magnética, ou, né, sim. desse trabalho, isso aí demora um pouquinho, né? Um grupo tem que estar mais junto e trabalhando direitinho por um tempo primeiro para poder ter isso, né? Então, quando você for precisar de tratamento espiritual, você for lá no centro, agradece ao pessoal que É está lá verdade, firme e muito forte. bem. Muito bem, muito importante isso. Teve um comentário também aqui que Erasmo fez agora, que eu achei interessante, porque assim, aqui quando a gente está até nas nossas aulinhas de evangelização, né, a gente sempre quando vai falar sobre como surgiu o Espiritismo, né, os antecedentes da doutrina, a gente sempre chega lá nas Irmãs Fox, né? Que foi um fenômeno bem conhecido nos Estados Unidos. Sim. Como é nos Estados Unidos essa relação com o acontecimento das Irmãs Fox? Qual foi o legado que isso deixou? Eu acho que aquela cidade lá e aquela área ainda é considerada, né, Hydesville, né? Hydesville, em Nova York, né, na área de Nova York. Então, eles são considerados como o berço do espiritualismo nos Estados Unidos, né? Eu acho que ainda tem um grupo lá, não no grupo original e tudo, mas ainda tem naquela área ali de Nova York, tem muita história, assim, em relação ao espiritualismo e tudo, né? Mas a gente não pode esquecer que nos Estados Unidos, a religião que é mais prominente é a evangélica, né? Até o catolicismo é muito menos, né? Então, essa Até é a porque religião foram os puritanos, né, britânicos que foram para os Estados Unidos e praticamente iniciaram a colonização, né? Que era uma vertente bem mais, digamos assim, mais arraigada lá dentro do cerne mesmo da questão evangélica, né? Exatamente. Eu estou vendo a questão aqui da Sayonara perguntando com o trabalho da infância e da juventude. Então, esse é outro desafio nosso também, porque já é difícil montar, né, um estudo, um trabalho para os adultos. Então, a gente começa por ali. Então, só os grupos que já são maiores e tudo, e dependendo, né, se vai mais adulto ou se vai mais família, se tem mais, é que a gente pensa. Mas é muito importante, a gente sabe, né? É muito importante a evangelização dos jovens, como eu disse no começo. A gente está dependendo de vocês para continuar, né, esse trabalho. E as crianças também, né? Principalmente nesse tempo, né? Tudo que o Espiritismo, que o Evangelho de Jesus pode dar para a criança em termos de saber como lidar com as emoções, com as dificuldades, né? De realmente, já de pequenininho, começar a dar uma raiz forte, né? Para todas essas tribulações que a gente vê que está acontecendo, né? Que a gente vai passando por isso, né? E que não dá para aprender isso na escola, né? A gente vai para aprender questões técnicas. Então, essa parte aí é com a família e com os templos religiosos, né? Sim. Teve um questionamento aqui também de Erasmo sobre como vocês estão fazendo nesse momento de pandemia, né? Se vocês precisaram se reinventar também. Sim, por conta com das certeza, restrições. com certeza. Então, eu
entrei um pouquinho atrasada porque eu estava dando a aula do nosso curso inicial. Sim. Então, tem certas dificuldades nessa questão do Zoom, mas tem oportunidades que não teria se a gente não tivesse feito isso, né? Então, o nosso Como essa agora, né? Que a gente está tendo, Exatamente. inclusive. Exatamente. Então, no nosso curso, a gente tem uma pessoa de Ohio, que lá só tinha, é um americano, que só tinha em português, e aí ele achou o nosso Massa. grupo. Tem uma menina de Nova York, que achou também, né, a propaganda e está com a gente, mas se não tivesse isso, a gente tivesse presencial, Sim. ela provavelmente não iria participar. Né? E Então, é uma forma de ajudar na divulgação também, com né? E certeza. você conseguir expandir. Principalmente porque, como eu falei para vocês, né, que como a gente está meio isolado e às vezes começa assim, como em português, então é um jeito de poder, por exemplo, eu estou aqui no Alabama, mas tem gente que está na Carolina do Norte nesse curso, né? E eu posso ajudar dando aula, outra pessoa de lá pode dar aqui. Antes, quando eu era aqui no Alabama, né, que só era eu, uma americana, era um grupo pequenininho. Então, eu fazia a prece inicial, a prece final. Eu que dava toda a palestra Era terça-feira. tudo. Exatamente. Então, agora na Era pandemia, passista, tudo. mediúnica. Exatamente, tudo, né? Então, já, assim, agora já fica mais fácil, porque como a gente ficou online, então tem outras pessoas para dar palestra também, então não precisa dar palestra toda semana. Então, isso ajudou bastante, principalmente a gente aqui. E eu não sei se necessariamente a gente vai deixar de ter essa parte mais online, não, né? Agora que a gente Verdade. já Já conheceu o sabe os know-how. benefícios, né? Uhum. Isso é uma coisa que a gente comenta muito, porque o nosso estudo do Mocidade, né, também era presencial lá na nossa casa, no Caminhando para Jesus, Uhum. fica lá no bairro de Campo Grande. E assim, quando a gente veio para o online, a gente começou a ter N possibilidades, né, de Uhum. trazer pessoas de outros estados, de outros países, Uhum. e também pessoas que tinham por algum motivo se afastado, porque mudaram de cidade, porque foram para outro local e não tinham como estar com a gente e agora estão podendo estar. Então eu acho que realmente a gente vai ter que voltar para um formato híbrido, digamos assim, quando o Exatamente. presencial for permitido, né? Exatamente. Se existe uma Ana, federação, tem uma federação sim. sim. Tem uma federação aqui nos Estados Unidos. Na realidade, eu acho que hoje eles tiveram uma live e eles têm um canal no YouTube também. Outra coisa aí para praticar o inglês, né? Que eles fizeram sobre o Dia do Espiritismo, hoje, Sim, eu 17 de estava abril. acompanhando. Tem um Instagram, agora eu não me lembro o nome, mas é Spiritist Council, É isso alguma aí, coisa é a assim. federação. Uhum. Né? Esse? É esse. Pronto. Uhum. A gente segue eles, que eu estava fuçando algumas pessoas justamente para a gente trazer hoje aqui e cair Aham. lá. Uhum. E aí eu vi que eles estavam fazendo um dia dedicado ao espiritismo Uhum. hoje, né? É. A minha Muito irmã, ela legal. mora na Espanha, então lá também tem uma federação da Espanha e é mais ou menos desse jeito também, sabe? Eu pedi até uns amigos da Finlândia também falando como começou e eles tradução de livro, né? Quando você começa a trabalhar, tradução de material, de livro, é uma coisa que fazem muito e na realidade é um finlandês também que tá juntando lá. Massa. Eles até pediram, eles até me mandaram o website deles, depois eu vou te dar, Priscila, e Ótimo. você vai e fala com o Compartilha com o pessoal, pessoal. compartilha com eles. Eu também vou botar a nossa página lá, mas é essa Christian Spiritist Center of Alabama. Eu estou participando da organização de um evento também, uma Concafras Global, que é no dia 8 de maio, então vai ser em Nossa. várias línguas, né? E a gente também está planejando uma ação para prevenção do suicídio, né? Para esse ano, uma campanha onde a gente vai colocar lá material para que os grupos espíritas, as casas espíritas possam utilizar em várias línguas, né? Então a gente tem até mensagem em japonês, a gente tem mensagem em Que árabe, legal. né? E por conta dessa localização também, por conta do inglês, a gente recebeu uma moça também da Arábia Saudita que quis fazer o Que tratamento com a massa. gente à distância. Então, assim, claro que a gente morre de saudade, né? De dar um abraço, de estar junto, né? Mas essa questão também de estar indo para as redes sociais, de estar indo, né, remoto, isso eu acho que fez a gente crescer mais para a gente poder Uhum. usar essa ferramenta, mas deu várias oportunidades também da gente tentar, né, espalhar mais o espiritismo. Sim.
por todos os Ana, dias. tá entrando muita pergunta aqui. Eu vou agora começar a te sabatinar, tá? Vê só. O Weber perguntou aqui sobre essa questão do acolhimento, né? Como tem essa questão que você falou sobre ter outras religiões com mais força, né, dentro dos Estados Aham. Unidos. Ele disse como é esse acolhimento a pessoas de outras denominações religiosas, Uhum. porque aqui às vezes a gente vê muito esse extremismo, né? Às vezes até dentro da própria doutrina espírita, das Sim. pessoas acabarem querendo que quem vá se torne espírita, né? E a gente Uhum. sabe que Kardec já dizia lá desde o início da doutrina que o espiritismo era um espaço aberto para qualquer outro credo também, né? Como funciona isso aí? Sim, né? E a gente não tem proselitismo, isso já me ajuda bastante. Porque se eu tivesse que estar Sim, convencendo e trazendo gente para a igreja, não sim. sei se eu ia dar conta, né? Mas eu já tive até uma amiga minha já participou e ela é indiana, né? E às vezes eu falava para ela, é, eu vou tentar não falar muito em Jesus, vou falar em Deus nas minhas preces para não te, né? Aí ela disse, não, mas não tem problema, não tem problema, né? Porque se você pega um grupo de pessoas assim que está realmente, porque Kardec também falou, né, que a gente vai plantar, e Jesus também, né, disse para a gente que quando a gente vai lá, né, compartilhar uma palavra, se a pessoa não quiser, a gente, né, deixa a nossa paz com eles e vai embora, Sim, né? e segue. Então, e Kardec também falou que a gente vai pregar muitas pessoas, mas aquelas que o coração já está preparado são aquelas pessoas que a gente vai trabalhar mais. Então, assim, eu acho que na maioria das vezes que eu tenho visto, são pessoas que chegam que elas têm aquela necessidade, elas já não estão Uhum. felizes, nas outras denominações que já estão aí, não respondem às perguntas dela, né? E aí elas vêm. E o que é importante, né? Porque eu tenho uma amiga também que continua, a Estela mesmo que eu falei, ela é evangélica, e eu digo a ela, não sai dessa, porque essa religião que faz uma pessoa melhor, né? Então a Sim, gente conversa sobre outras coisas, mas a gente sabe também, se tá te fazendo uma pessoa melhor, fica lá, isso. né? Então a gente tenta, não que a gente vá. é, deixar de ser espírita para confrontar os outros, mas a gente também não precisa começar pregando. Eu acho que em todo diálogo interreligioso, a gente tem que buscar as coisas que nos unem como pessoas, né? Então, se a gente, todo mundo quer viver em paz, todo mundo quer cuidar da sua família, né? Então a gente vai vendo, todo mundo quer paz, né, quer uma vida melhor, quer se sentir mais forte. Então, assim, espiritualmente, emocionalmente. Então, eu acho que isso a gente começa por essas partes primeiro e vai Uhum. explicando às pessoas. Mas não sabe, tem coisa assim, por exemplo, se você vai dar um passe, tem hora que você vai dar passe, as pessoas estão de olho aberto, porque elas não sabem direito o que é, tem medo, né? Já a gente fica lá de olho fechado, que tem que alguém Sim. bater na gente para acabou. Meu querido, deixa o outro vir. Exatamente. Já foi, minha irmã, e você tá lá, né? Mas é você Plena. explicar. É você, né, na hora do passe, a gente pergunta: você quer o passe? O passe é uma transmissão de Uhum. energia, é uma oração, é uma posição Perfeito. de mãos, né? Sem dar muita coisa, mas pelo menos uma ideia. Depois a pessoa Uhum. vem, mas eu já tive uma amiga da minha filha que apareceu e participou tão bem no final, ela tomou o passe, ela disse, nossa, eu dei um livro a ela, ela disse, nossa, foi muito bom. Né? Eu vim aqui, recebi um livro, eu estava até com a dor de cabeça, agora eu já saí daqui sem. Então, assim, dependendo das pessoas, tem umas que já são mais para o lado espiritualista. Eu acho que eu Uhum. sempre brinco que aqui no Alabama o meu trabalho é com os desencarnados, não com os encarnados. Então, as palestras em inglês, o Evangelho no Lar, isso aí Sim, já está preparando os irmãos que vão encarnar aqui, né? verdade. Mas a gente não sabe como a espiritualidade está trabalhando muito, né, por trás disso tudo. Eu comecei com uma amiga que começou comigo o grupo, a gente fazia balé junto, balé de adulto, né? E aí um dia eu perguntei se ela queria participar. E ela disse sim na hora. Então eu não tenho dúvida que a espiritualidade já estava preparando ela, porque eu não tenho muita informação, né? Ela confiou Sim. assim porque ela já me conhecia como pessoa, a gente já era amiga antes de participar.
Mas ela aceitou tão fácil. Um amigo até veio aqui, visitou e disse: mas você acredita na reencarnação? E ela disse: sim, ele mais fácil assim, tão fácil assim, você já acreditou? Ela, mas faz sentido. Então, né? Já estava plantada a semente, né? Exatamente. E essa semente vai sendo plantada, né? A gente vê muita gente procurando tratamento espiritual e essa coisa, porque a mediunidade vai aflorando, né? A pessoa vai precisando da mensagem. Então, eu acho que sim, é a gente seguir as indicações, né? De Jesus, de Uhum. Kardec. A gente não ter vergonha de falar, né? E de trabalhar, porque se a porta não estiver aberta, não tem como as pessoas chegarem até a gente, né? Mas Sim. também, né, ir fazendo o que a gente faz, sem se preocupar muito com o número, né? Né? Qualidade e não quantidade, né? Exatamente, mas acho que tudo tem a ver com a ajuda da espiritualidade também, trazendo essas pessoas e como as pessoas vêm com as suas necessidades né, e a pessoa que vem, que está muito feliz lá na religião dela, ou que já está certinho, ou que talvez é uma pessoa mais assim, que já acha que aquele é o único caminho, ela talvez não vai chegar, né? E tá Sim, bom, porque se de repente tá funcionando isso. para ela, tá ótimo. Mas as outras pessoas que vêm, elas já têm uma mente mais um pouco diferente. Elas estão buscando um diferente, né? Perfeito. Erasmo perguntou aqui também se os centros são separados por departamento, como a gente observa aqui, né? Se vocês conseguem ter essa visão departamental, né? É, Que você tem o fala assim, DIGE, tem o mediúnico, aham. tem a secretaria, né? Tem. Normalmente é a mesma pessoa que você fala em dois, três setores, mas a gente sabe, né, que essa é justamente a outra questão do grupo, né? Que cada pessoa que Uhum, vem para o espiritismo tem um nível de comprometimento, né? Tem aquela pessoa que quer participar, já tem outro que sim. já quer tomar alguma liderança, já Trabalhar quer alguma coisa. trabalhar, né? Então é por isso que às vezes é difícil, né, de organizar, porque a pessoa que vai fazer essas coisas vai ter que realmente vai ter que Fazer ver tudo tudo junto. isso, né? Inclusive a parte regulamentar, quando a gente começa a fazer, tem que ter, né, a Estatuto, né? papelada, tudo isso. E que aqui é muito de estado para estado. Então, cada Uhum, estado vai ser um pouquinho diferente, né? entendi. Então, é tudo um aprendizado, mas, né, de todo jeito, a gente tem que se animar e fazer aquilo pouquinho que a gente já pode e já, né, existem planos a médio e a longo prazo, né? Assim. Verdade, verdade. E vocês têm algum apoio, Ana, você falou sobre, por exemplo, o Spirit Council, né, sobre essa Aham. questão das federativas. Eles têm esse trabalho também de tentar assessorar vocês nesse processo de organização, quando vocês querem abrir uma casa? Pois você pode ser um membro, né, da associação, da federação, você paga uma taxa, e aí tem algumas questões, mas eu acho que não necessariamente nessa parte mais, sabe? Que Uhum, talvez às vezes você tem um desconto com livros, né, que aí você pode comprar para casa, mais barato, e aí fazer, é um tipo de renda que você pode fazer também, né, para utilizar. Mas não necessariamente nessa parte. Eu acho que talvez por conta disso, que como é uma questão, a federação é cada estado nacional, tem um e jeito, cada né? estado tem uma lei, uma coisa, então fica interessante. Até quando a gente começou a pensar aqui em como fazer a nossa papelada e tudo, né, os amigos conversando e falando que, como Kardec falou, que não colocasse como igreja, né, que o Centro Uhum, Espírita não é necessariamente, não registrasse como igreja. Então, aqui no Alabama, eu posso botar como uma agência não governamental religiosa, mas em outros entendi. estados não podem. Então, a gente ouviu falar de amigos que registraram como non-profit, né? Que é uma Uhum, organização não não tem governamental. lucros. Mas aí, de repente, quando vão fazer a inspeção, vê que a pessoa está rezando, vê a foto de Jesus, então aí fica aquela questão. Então você ainda tem que ver, né? Descaracteriza, né? Exatamente, como é que você está rezando aqui, né? Então a gente precisa aprender todas essas questões, né? Mas Entendi. não torna impossível o trabalho. É só a gente ver como é que as questões, porque eu acho realmente no final, é gente em todo lugar, né? E Isso. com as mesmas necessidades, as mesmas aspirações, então. E o espiritismo realmente é uma coisa que dá para disseminar por todo lugar, né? A gente está vendo É. que
que precisa de bastante trabalho, mas é assim, mas funciona. Verdade. Inclusive, Geraldo me colocou aqui, né? Que Jesus disse que quando tiver uma ou mais pessoas falando no nome dele, né? Ele estará lá. Então é isso, né? É sobre pessoas conectadas juntas no mesmo propósito, né? Às E vezes a a questão... gente se apega à parte material, né? Da Uhum. estrutura, da coisa, tudo, mas no fundo o que importa é o nosso intuito, nosso pensamento, nosso engajamento, né? E a questão que a gente não vê, né? Pelo menos eu não vejo, mas é a questão espiritual também, que às vezes a gente não vê, Sim, né? Eu acho que eu só ainda luto aqui no Alabama e agora para me confortar um pouquinho, eu digo que eu trabalho com os desencarnados, porque um amigo meu, né, no começo me falou dessa história, né? Que ele disse que num tempo era só esse rapaz e uma senhora que fazia o trabalho, semanas e semanas. E aí perguntaram a ele uma vez: quantos espíritos você acha que você ajudou, né? Ele disse: talvez só eu e aquela senhora. Talvez a espiritualidade trouxesse um. E aí foi explicado para ele, né, que não, que eles ajudaram centenas de espíritos naquelas horas, enquanto eles pensavam que estavam trabalhando sozinho, né? Porque a gente sempre acha, faz o evangelho no lar sozinho. A gente nunca, na isso. realidade, está sozinho, né? Então, a gente só precisa, acho que Jesus sempre pediu a gente a boa vontade, né? Os espíritos também pedem a gente só boa vontade, não perfeição, não nada. A gente bota um pé na frente, Deus ajuda a gente a botar o segundo, Isso. e assim vai. Então, se a gente tem a vontade, né, de fazer o evangelho lá na nossa casa, se bota à disposição, os espíritos vão usar aquela energia da melhor forma para ajudar a nossa família, os nossos vizinhos, né? Então, quando a gente ora e faz vibração por outro, né? Se a gente começa a estudar junto, não é só a gente que está ali, né? Eu não vejo, Isso. mas a gente, pela literatura espírita, a gente sabe que existe, né? São duas dimensões, né? Perfeito. Gilmar, que também é do nosso grupo, né? Ele já estava dizendo que já pensou no dia em que vamos ao centro de Ana, olha, Ana, a gente já está se escalando aí. Então pode vir, mas pode vir mesmo, pode vir. Ai, perfeito. Gil colocou aqui também que ele disse que vê muito, o que você está falando, né? É algo que a gente pratica muito no próprio caminhando, né? Na nossa instituição. E que isso mostra como o Brasil é a pátria do Evangelho, né? Porque você está aí como brasileira replicando tudo isso que a gente tenta desenvolver aqui, né? E Uhum. está dizendo que você é uma bela obreira do mundo maior, viu? Obrigada, Já obrigada. ganhou aí esse elogio. E aí eu queria aproveitar e te perguntar essa questão, que também foi uma pergunta até que o Gil deixou durante a semana, das outras nações verem o Brasil como a pátria do Evangelho. Existe essa associação também para eles? O que as pessoas pensam disso? Eu não sei se o pessoal vê a gente muito nessa questão. Eu acho que quando o espiritismo chega, o pessoal vê como sendo uma coisa boa, uma ferramenta boa, uma coisa que dá certo, que explica para eles, e eles tomam aquilo, né, e vão trabalhando com aquilo também, não necessariamente, mas eu acho que existe muita dependência, né? Porque a gente vê que a maioria dos grupos sempre tem palestrantes do Brasil que estão vindo para alguns, né, para Uhum. alguns encontros, né? O pessoal estuda muito, né? O Divaldo viaja bastante, né, para vários países. Agora, por causa da pandemia, não, mas né? Ele faz várias palestras e ajuda muito. E essa é outra coisa também que a gente que está fora do Brasil, e porque agora, né, eu estou tendo eu sinto como que agora está começando essa alavanca, mas a gente não sabe que até no nosso grupo, mesmo para formar, tem amigos nossos que viajam do Brasil pagando a sua própria passagem para vir, para conversar há mais de 10 anos, mais de 10 anos. Então, é para a gente ver também que o trabalho nosso é plantar, né? E não se Sim, preocupar tanto com a colheita. A colheita vai vir, mas talvez não seja para mim, não seja para você ver, é para o próximo que vem depois. Mas se a gente não plantar, não vai ter a colheita, né? E a gente confiar no trabalho nessa questão que se a gente está plantando, né, que vai haver uma colheita, né? Quando isso aí já não depende tanto da gente, depende de outras questões, e graças a Deus Jesus é que está responsável por isso, não eu, verdade. Ana Lúcia.
A gente é só a ferramentazinha aí, né? Exatamente, mas a gente vê, né, que tem essa expressão, né, em inglês também, que eu acho que traduz para o português, que a gente vive que a gente sobrevive hoje nos ombros de gigantes, né? É porque se eu estou aqui e hoje eu já tenho esse programa, eu já estou mais confortável em fazer esse trabalho, é porque um monte de gente já veio antes para plantar essa semente, né? De forma Isso. totalmente assim, não egoísta, né? Na humildade de vir, porque realmente acredita no Espiritismo, na mensagem de Jesus através do Espiritismo, e acredita que isso também vai, se é bom para a gente, vai ser bom para outros, e aí começa a viajar e a disseminar essa mensagem para outros grupos, para quem quiser ouvir, né? Fazendo rotas de espiritismo pelo mundo, né? E aí a gente vê que realmente dá resultado. Não é que todo mundo fica, não é que todo grupo dá certo, não é? Às vezes eu tenho uma amiga que ela fala que já tentou abrir grupo 5 vezes, essa é a quinta vez. Então, a gente vê que realmente no trabalho precisa também daquela, né, daquela Persistência, né? seriedade, da persistência, mas é até o nosso treinamento, né? Outro dia eu estava dando uma aula de noções básicas para os nossos amigos lá na África, do Quênia e da África do Sul. E aí a gente fez uma aula especial sobre o Chico, né? E aí eu fiquei pensando, nossa, tá vendo? Como é que é um plantar, é uma coisa, vai, sabe, não é rápido. Até ele teve que, né, quando a gente vai ver nas fases da mediunidade do Chico, teve aquela fase que ele escreveu aquelas mensagens todas e os espíritos disseram, isso aqui só foi treinamento. Então, se o Chico Agora que vai precisou... começar. Pois é, se o Chico precisou de tratamento, imagina eu, Ana Lúcia, né? Então, assim, eu fico pensando que até, assim, esse grupo, a gente está ensaiando ainda. Assim, Sim, a sim. estreia não chegou ainda. O espetáculo é tudo ainda um ensaio, um treinamento, porque não é fácil aprender a lidar com as outras pessoas, né? Também os seus dirigentes, por favor, vamos orar por eles, que não é fácil, não é? A Verdade. pessoa lidar com as pessoas, com os problemas, com os seus e com, né, com da coletividade, você liderar e fazer tudo. Aqui eu digo que se eu tivesse aí no Brasil, se eu ainda estivesse em Recife, eu seria aquela pessoa que só que diz boa noite na frente da porta. Boa noite, muito seja bem-vindo. Mas aqui eu tenho que dar palestra, eu tenho que dar curso e tudo, porque se não tem tu, vai tu mesmo, né? Então, mas é assim, a gente tem que, não pode ter medo do trabalho, sabe? Às vezes eu acho que a gente fica esperando que a gente seja perfeito, que a gente aprenda muito, mas é o trabalho que vai ensinando e que vai também colocando a gente, dando a gente as ferramentas que a gente precisa, né? O estágio que vai, se a gente for esperar que esteja perfeito, só vai ser espírito perfeito se começar a trabalhar, né? Assim. Verdade. E Ana, você está falando aí sobre essa questão da necessidade de você fazer muitas coisas, né, para suprir justamente essa falta, né, de trabalhadores. E aí eu fico pensando quantas vezes a gente não valoriza aqui no Brasil, né, as oportunidades que a gente tem de trabalhar dentro do espiritismo, que são muitas, né? Porque muitas vezes as pessoas vão para a casa espírita e tem justamente o pensamento de tipo, eu só vou lá assistir a palestra, né? Vai apenas como um frequentador. Quando a gente tem aí diversos trabalhos, né, que se apresentam, e como a gente acha que, mas tem muita gente que é espírita, alguém vai fazer por mim, né? Se eu não fizer, alguém faz. E aí a gente acaba perdendo essas oportunidades, né, de também exercitar a caridade e aprender, né? Porque eu acho que quando a gente trabalha, né, Erasmo até colocou aí que espiritismo é sinônimo de trabalho. E quando a gente trabalha, a gente aprende muito mais rápido, né, do que só quando a gente lê ou quando a gente assiste uma palestra, né? Sim. E porque até para você fazer uma palestra, você tem que estudar bastante, né? Então você já refletiu ali na semana, já teve a oportunidade de estudar um pouco mais para poder falar, você vai se preparando. Então, realmente, às vezes a gente acha o trabalho como ônus, né? Como uma coisa extra, uma coisa assim, mas é o trabalho que realmente faz com que a gente vá se polindo também, né? A gente pensa que vai fazer um trabalho de caridade, está ajudando os outros, mas a gente se ajuda, a gente é que chega em casa bem melhor do que quando saiu, né?
Então, a gente sabe que o trabalho na caridade, o trabalho no centro espírita é tratamento espiritual para a gente também, né? E para os outros, quando você trabalha na mediunidade, você está se melhorando e está também ajudando para a melhora dos outros. Então, é essa questão. E essa questão da gente deixar para o outro, termina que ninguém faz, né? Termina Verdade. que Vai ninguém chegar uma hora faz, que ninguém né? vai se apresentar, né? Pois Ou é, aquele que acaba fazendo tudo vai se cansar. exatamente. Então, a gente, se todo mundo faz um pouquinho, fica bem mais fácil, né? Fica bem alegre. Mas Isso. é muito importante, assim, a gente estar em comunhão com pessoas que pensam do mesmo jeito, que estão na mesma coisa. Aquilo ali é um alívio que dá para a alma, né? Que Anima, né? dá um gás para a gente para a semana toda, né? Verdade. E aí você comentou sobre essa questão do Chico, né? E você falou aqui, tinha comentado comigo, sobre a questão de justamente Chico Xavier, né? Uhum, Junto com o Salim Haddad, acho que é uhum, a aham, pronúncia, uhum, fundaram o primeiro centro nos Estados Unidos, na Carolina do Norte, aham, né? Eu é. queria que tu falasse um pouquinho sobre isso, sobre essa ponte aí que o Chico abriu, né, entre os dois países. Pois é, eu não sou estudiosa nessa parte, a área também é até área de saúde, né? O que eu ensino, Sim, sim. mas a gente, como é na Carolina do Norte, que esse centro apareceu, a gente tem amigos lá e eles começaram a pesquisar um pouco, né? Inclusive, eu vou mostrar para você uma foto que eu estava vendo também, que é do Oswaldo Vieira, do Salim e do Chico, né? Quando veio, porque eu também, no Brasil eu não sabia que o Chico tinha vindo para os Estados Também não Unidos, sabia. que ele tinha tido essas viagens, que tem algumas mensagens que ele psicografou em inglês também. Então, esse casal, o Salim, eu esqueci o nome da esposa dele, Eu mas até achei aqui um artigo no Reformador que fala sobre isso. Deixa eu ver se eu acho o nome dela aqui. eu acho que ela era descendente de britânicos, então ela sabia o inglês, Isso. e ele de árabe. Então, Phyllis Haddad, o Phyllis, nome dela. aham, exatamente. Então, ele ajudou a traduzir umas coisas também do espiritismo para o árabe, né? Que ele Que sabia. legal. E aí ela fazia parte do inglês, né? E eles formaram, foi acho que chama é um, Elon é, um, College. é o Allen College, que é, Eu, tá vendo? Eu estudei aqui antes da muito live bem, estou começar. gostando, Priscila, muito estudiosa você. Como professora, estou dando nota 10, viu? Gosto sim, quando faz a tarefa de casa. É, eu já fui fazer a minha aqui. Então, esse Allen College é o que a gente chama um community college, é como se fosse uma faculdade, assim, de 2 anos, que aqui você pode ter um curso universitário, né, que eles chamam Associate Degree, que é 2 anos. Então, normalmente é mais barato, é mais próximo. E aí, eles alugaram uma salinha lá e eles fizeram esse centro espírita. Não existe mais, né? Mas foi o primeiro nos Estados Unidos, foi com essa família. Então, a família Haddad facilitou bastante, assim, eles são os pioneiros, né? Nessa parte aqui nos Estados Unidos. Inclusive, assim, eu peguei um artigo, né, na revista O Reformador falando sobre isso. Uhum. E aí eu achei interessante porque eu estava lendo aqui o artigo e aí ele disse que o próprio Chico, né, se esforçou para aprender o inglês, né, que ele não sabia, Uhum. né? E aí na época ele tentou aprender realmente para poder fazer essa divulgação espírita com mais facilidade, né, lá. Uhum. E falou sobre essa questão também das mensagens, né, que foram psicografadas, Sim. como você disse, por ele e pelo Valdo, Uhum. né, para que pudesse aí ajudar o Haddad com a Uhum. esposa dele a começar isso. Então eu achei Uhum. isso muito legal. Inclusive o Haddad até quis que Chico morasse com ele lá, Uhum. Uhum. né? E aí ele disse, não, peraí, calma, eu tenho muita coisa para resolver no Brasil. Vou ajudando daí, você vai fazendo, a gente vai se organizando. E aí eu fico pensando, veja como são as coisas, porque na época de Chico, né, a gente não tinha a facilidade que a gente tem hoje, De viajar e né? De tudo. viajar, de se Uhum. conectar como a gente está se conectando Uhum. agora, Uhum. né? Então, ver o esforço que ele teve, que o próprio Sim. Haddad teve também, né, do Valdo, para poder fazer essa ponte, né, Uhum. entre esses dois países. Então, isso mostra realmente a força da doutrina, né, da vontade das pessoas, né? Eu acho muito legal quando a gente olha para trás Uhum. e vê quem fez com que a gente hoje estivesse aqui, né? Sim, com certeza. Porque
nós somos frutos desse trabalho, Sim, né? e a maioria das vezes a gente fica esperando um sinal, uma coisa, né? E essas pessoas, né, esses grandes médios, essas pessoas têm uma fé tão grande que realmente elas vão não pelo que vê, né? Mas pela fé, né? Não pelas questões. Eu acho que eu vi uma vez também, de uma vez que o Chico estava em Nova York, que inclusive acabou o dinheiro e ele não tinha mais como fazer, e naquele tempo era difícil de ligar e tudo. E aí ele ora e parece que aparece uma senhora na frente, assim, na limusine, e é a que paga o resto da conta dele Nossa, lá e da comida e tudo, porque realmente não tinha nem como estar ligando, né? Para pedir ajuda. isso. Pra... Mandando um zap, né? Me salva Exatamente, aqui. Não tinha zap. né? É só pegar o Wi-Fi de algum lugar lá, né? Vai É, lá, mas não era bem assim, tem que ligar, e a ligação internacional bem cara, né? E tudo. Então, assim, realmente essas pessoas, né, vivem, né, pela fé, né? E pela confiança no trabalho, a confiança em Jesus, né? E isso é muito importante. Às vezes eu penso que, para mim, pessoalmente, isso é um grande sim, exemplo. é o principal, né? Teve uma pergunta também aqui do Alex Júnior, que ele deixou ao longo da semana, perguntando se era possível saber sobre o movimento espírita internacional, falar desse movimento espírita internacional a partir de uma perspectiva estadunidense, né? Se a gente consegue, acredito que, delimitar e tipo, há um movimento espírita Uhum. se projetando de forma internacional a partir dos Estados Unidos. É uma pergunta meio assim difícil de responder, né? Eu acho que sim. Eu acho que se a gente olha o imigrante, eu acho que as dificuldades são as mesmas para todo mundo. É se inteirar das questões culturais, das questões, né, legais e como falar. Mas os Estados Unidos, né, eu acho que as pessoas se sentem, apesar de toda a história e de estar mudando um pouco agora e tudo, mas ele foi fundado, né, naquela premissa que todo mundo tem o direito a ter a sua religião ou não ter nenhuma Sim, religião. Então, talvez nos Estados Unidos seja mais fácil montar um grupo espírita do que num país onde você tem a Sharia law, né, onde a lei sim. seja a lei religiosa, né? E que isso Uhum. seja contra a lei, que aí já fica muito mais difícil para Que o você, né? Estado tenha uma religião específica, né? Que é Exatamente. estatal e não seja laico, né? Exatamente. Então, aqui eu acho que as pessoas, né, têm mais essa questão, porque é uma questão constitucional, né? Muitas pessoas vieram para os Estados Unidos, inclusive, né, Em os busca disso. britânicos, para começar, justamente Isso. por conta disso, por conta de Perseguições, perseguições né? religiosas, e aí puderam, né, vir para os Estados Unidos, de um jeito que eu acho que era também um pouco a ideia do que a gente teria do Brasil, né? De que realmente as pessoas podem exercer sua religião livremente, né? Mas eu acho que, assim, vendo a questão do imigrante, da língua que vai ser diferente, né? Da disponibilidade de material, que em português, nossa, você bota ali, você tem palestras, você tem livros, você tem tanta coisa, mas em inglês não é. Em outras, outras línguas até não tem, por exemplo, até francês, a gente tem amigos que começam a Sim. trabalhar esse projeto, quer dizer, tem alguns livros, né, de Emmanuel, mas não tem todos. Tem Até os porque básicos. Chico é quem escreveu mais, digamos assim, né? Dentro Exatamente. de literatura espírita, né? Pós Exatamente. Kardec, foi ali que a gente teve um boom de obras, né? Sim, então muito que a gente sabe, né, sobre a vida no mundo espiritual é pela coleção do André Luiz, né? A gente Isso. sabe, usa muito os romances de Emmanuel como sustentáculo doutrinário, né? Que tem muitas lições morais para a gente, né? Que a gente vai aprendendo através daqueles personagens ali, daquelas situações, a gente vai se colocando ali, né? No há 2000 anos eu sou mais como a Lívia, eu sou mais como o Públio, né? Então esses livros não tem muito, né? Mas então essas Entendi. são as dificuldades são iguais, mas eu não sei se, mas assim, eu não sei se um país pode representar todos os outros, mas eu Aham. também não acho que é
tão diferente de tudo, né? Porque eu acho que Uhum. sempre no básico, às vezes a gente se preocupa muito com o que é diferente, mas no básico, no fundamental é que todo mundo são pessoas procurando, né? Que do mesmo jeito que chega na casa espírita no Brasil, né? Que tá tendo problema com mediunidade, que tá Sim. vendo alguma coisa, que tá falando, que tá passando mal, Sentindo ou alguma que coisa, né? exatamente, o que perdeu uma pessoa, né? E aí não está entendendo, né? Perdeu, entre aspas, mas que algum ente querido desencarnou e a pessoa não está sabendo e fica com aquela dúvida. E agora? Para onde foi? O que Uhum. aconteceu, né? Então, normalmente é do mesmo jeito, né? Ou algumas pessoas que querem, né, praticar alguma religião mais que tem já essas ideias, como eu falei, que eu acho que já vai sendo cultivada, né, da pessoa mesmo, e aí a pessoa quer, Uhum. né, uma religião que explique um pouquinho algumas questões mais do que as outras. E teve uma questão, Ana, que foi trazida pelo Felipe, que ele disse assim, por que no Brasil não se fala sobre esse movimento internacional? Eu não sei, essa foi uma ótima pergunta. Não é? Eu fiquei me pensando assim, eu tenho um palpite. Então Eu fala aí. acho que a gente tem tantas possibilidades e oportunidades enquanto trabalhador espírita, né, enquanto ser espírita no Brasil, que a gente acaba não pensando muito nessa Uhum, conexão externa, uhum, né? E aí acaba se satisfazendo só com o nosso próprio mundinho. uhum, Inclusive, uma das coisas que a gente até comentava muito na nossa mocidade, antes da gente partir para o virtual, era essa falta que a gente sentia de interação com outros grupos mesmo. Às uhum, vezes, você falou que, por exemplo, aí nos Estados Unidos, as comunidades espíritas são muito afastadas uma das outras, né? uhum, Quando a gente chega aqui em Recife, por exemplo, às vezes em cada bairro tem 3 ou 4 uhum, centros, né? E às vezes esses centros desses bairros que diga, eles não se comunicam direito. sim, uhum, Não há uma troca ali mesmo, né, uhum, entre aquelas pessoas. Às vezes a gente fica muito focado dentro da nossa própria casa espírita, sim, né, e não enxerga como é que funciona lá fora. O que uhum, a gente perde, né, em sim, troca, em conhecimento, em experiência. sim, E aí eu acho que até a questão do online tem ajudado a gente a derrubar essas barreiras, né, e a gente se permitir mais nisso. sim, Então acho que talvez por isso que isso não acontece tanto, é. né, e acaba ficando um pouco separado. Eu acho que o movimento espírita no Brasil é tão grande que talvez, né, assim, já tem tanta coisa acontecendo já localmente que realmente não dá tempo ainda de pensar muito, né, no que está acontecendo lá fora, mas tem gente que está tentando trabalhar e disseminar também disseminar essa sementinha também do espiritismo em outras terras. E aí tem sempre a oportunidade de vir para encontros, né? De fazer esse Sim. estreitamento. Eu acho que eu adoro, eu sou muito extrovertida, então eu adoro falar com outras pessoas, estar com outras pessoas, isso me energiza, né? Para outras pessoas que são introvertidas, isso cansa a pessoa. Mas para mim, É, não. Isso me deixa mais pilhada. Então, eu realmente gosto de saber o que as outras pessoas estão falando. Eu acho que a gente aprende muito um com o outro, sim. né? Sabe, expande, assim, de todo jeito a nossa meta como ser humano é de ser uma família inteira, né? De ser uma família dos filhos de Isso. Deus, uma Uma família só universal, humanidade, né? não é? Então, não interessa essa questão de grupo, de raça, de língua, né? Eu hoje estou aqui, nasci brasileira, mas amanhã não sei, na próxima se eu vou ser chinesa, tomara que não, que é tão difícil, né? Aprender chinês, mas mas tudo bem. Às vezes, quando minha filha fala em aprender outra língua, de fazer, eu digo, não, querida, já imigrei de um para o outro, já tá bom, já fiz minha parte. Se você Já tá quiser sair daqui, suficiente. se você quiser sair daqui para outros cantos, tem todo o meu apoio. Mas aí eu queria, Ana, que você falasse um pouquinho, então, agora que a gente já está entrando na nossa parte final, sobre essa tua experiência em eventos, né, que envolvem esses outros movimentos, né? Você falou acho que com Cafras, né? Uhum, uhum, E aí, se você tem outros eventos que você pode citar aí em que há mais essa troca, né, entre uhum, vários países, entre uhum. várias comunidades? Aham. Então, a minha primeira Concafras mundial foi em 2008 em Portugal. Foi muito legal.
né? Então, lá tem gente de todos os locais e tudo. Mas até aqui nos Estados Unidos, a Kardec Radio, ela estava fazendo, o centro, o Council, né? Que é a federação, ela tem também um encontro anual em uma cidade diferente, né? Claro que com a pandemia tá tudo diferente, mas eu fui a um, por exemplo, em Orlando, né? Que lá na Flórida tem muita casa espírita, né? E, por exemplo, em Nova York também, eles, naquela área, eles são tão grandes que eles têm, cada estado tem o seu evento anual e eles têm o que eles chamam do Tri-State, porque Connecticut, né, Nova York, Nova Jersey, é tudo pertinho. Então, eles fazem também, às vezes, né, se juntam assim. Lá na Flórida tem uma federação da Flórida também, porque já tem vários grupos, né? Então, eu já participei desse meeting, desse congresso, né? Do Council, uma vez, né? Que é bom para você saber, né? Tem palestras diferentes, conhece pessoas de outros locais. Como os nossos grupos, normalmente a gente faz encontro fraterno. Então, durante um sábado e um domingo, a gente tem o nosso encontro no nosso local. A gente teve um aqui no Alabama. E aí a gente viaja, né, para esses locais. Então, eu já viajei 8 horas de carro para Carolina do Norte para poder encontrar lá com o pessoal. E antes, às vezes, dá até uma preguiça, às vezes, de viajar, né? Antes de ir, dá uma preguiça, né? Precisa de carro e tudo. Mas agora, com essa pandemia, todo mundo está dizendo, olha, onde marcar agora, a gente vai. Não tem desculpa. Não, agora... É overdose de link agora, né? Agora está todo mundo animado para ir para onde for, né? A gente também teve a nossa primeira Concafras, a nossa Concafras Estados Unidos, a primeira, em 2019, lá em Cape Cod, em Massachusetts. Lá significa o quê, Ana? Concafras é a confraternização das fraternidades da Alto de Souza, né? Então, os grupos que seguem o programa da Alto de Souza, né? Que tem vários programas, né? Não sei se o pessoal, às vezes você também só tá... Eu só percebi que tem todos esses programas também quando eu saí, né? Porque normalmente você só conhece o programa que o seu centro espírita segue, né? Mas tem gente que segue a FEB, tem gente que segue, né? Do São Paulo, da Associação Paulista, cada um segue um diferente, então a gente segue a Alto de Souza. Então a gente normalmente gosta de ter esses encontros, né? Onde a gente se junta para, né, aprender como fazer melhor o trabalho. Então, já teve o nosso encontro aqui, foi falando mais um pouco na mediunidade, porque foi justamente na nossa transição de começar a oferecer o passe. Então, a gente estava estudando sobre o passe, então foi um jeito de trazer gente com mais experiência, para que juntos a gente estudasse, a gente visse como implementar esse trabalho, né? Né? E tem a campanha Alto de Souza, que para quem é de Pernambuco, né? Que já faz a campanha do quilo, então é bem legal, né? E eu já fiz campanha do quilo em vários locais, porque quando a gente esteve lá em Portugal, a gente já fiz aqui nos Estados Unidos, em vários estados diferentes também, né? Porque sempre que a gente tem um encontro, a gente também faz a campanha, né? Alto de Souza, a campanha do quilo naquela região também ali, né? Então é muito legal. São dois dias, assim, que eu acho que como qualquer evento, né, que você faz do seu grupo, é bom por isso, porque você sente aquela força de estar todo mundo, nem que seja 6, 10, 12, 50, 100 pessoas, mas todo mundo pensando no mesmo jeito, né? Pensando com aquela no mesmo propósito, né? Exatamente. Isso ali dá uma força, né? Aumenta aquela questão, a gente consegue ajudar. A gente já fez campanha do quilo, que às vezes a gente bateu na casa da pessoa e a pessoa não tem nada. A pessoa mesmo diz, olha, eu adoraria doar, mas não tenho nada. Eu tenho umas roupas da minha família, dos meus filhos que já não cabe mais. Você quer como doação? Quero. A gente pega e coleta. E aí a gente chegou no encontro, juntou tudo e fez aquele, em vez de doar para o local que a gente ia doar, que era uma organização, a gente doou para aquela família. Então é legal porque os próprios vizinhos que ajudaram ela, né? Porque a gente coletou de casa em casa e depois a gente voltou lá e entregou para aquela família, né? Então... Que talvez ninguém nem sabia da condição que ela estava passando, da dificuldade, né? Exatamente.
Exatamente, né? E é justamente através da mensagem espírita, através da oração que a gente faz quando passa, né, em silêncio naquela casa, a gente está indo ao encontro das pessoas, né? Aquelas os infortúnios ocultos, né? Que a gente não sabe. Isso, Aquela pessoa de repente está pensando no aborto, está pensando, né, no no suicídio, suicídio. né? Aqui como tem às vezes pessoas mais às vezes a pessoa não atende a porta, e tudo bem. Mas tem umas que às vezes diz e fala pra gente, olha, às vezes é um senhor de idade, eu perdi minha esposa faz pouco tempo, eu estava muito sozinha, tá entendendo? Então, é uma oportunidade da pessoa ajudar, né? De fazer a caridade, mas você dissemina também a mensagem espírita, porque você pode avisar para aquela pessoa que tem um centro espírita ali, se ela tiver interessada. Mas é também o jeito de você levar a mensagem espírita para a pessoa, né? Não ficar esperando só que a pessoa venha Uhum. até você para Levar o procurar conforto, ajuda. né? Exatamente, né? Entendi. E Erasmo colocou aí também uma pergunta, qual a região dos Estados Unidos que tem mais, assim, espíritas? Se É, tem alguma área específica? eu acho que eu chutaria que onde tem mais brasileiro, né? Que, por exemplo, na Flórida, lá no Sim. norte, em Massachusetts também, né? Eu já fui para um outro centro também, fora do que a gente teve a Concafras, e aí tem mais brasileiro. Mas às vezes tem muito grupo espírita que não está registrado, sabe? Que é uma pessoa Uhum. que junta um grupo que está estudando, ou que faz evangelho no lar, né? Que esses também contam e às vezes a gente nem sabe muito. Mas eu vejo com muita alegria essa questão de estar disseminando. Não é uma coisa assim muito rápida, não dá para acontecer, mas está aumentando em número. E ver que tem americano que está aceitando, né? Eu conheço um grupo que é só de americanos, na realidade. Que Né? legal. Eles já estavam estudando um passe e tudo, né? É um grupo mais idoso, muitos médios no grupo, mas é tudo americano. Então, para a gente ver que, né, que a mensagem é dos espíritos, né? É uma mensagem Isso, realmente universal, né? isso. Que realmente ela agrega as pessoas, né? É só a gente não se botar na frente do espiritismo. Se a gente não inventar, não personificar, se a gente for só por Jesus e Kardec, dá certo, né? O negócio é, às Perfeito. vezes, quando a gente quer colocar a nossa própria, né, interpretação ali, né? A nossa bandeira, né? Fazer Exatamente, o espiritismo do nosso jeito, né? exatamente, E aí isso exatamente. realmente complica bastante. Uhum. Ana, a gente já está chegando no finzinho. Ah, Nossa, muito bom. Eu passaria horas aqui falando contigo. e eu, Muito né? legal. Porque eu tomei Gostei água de janeiro muito. 2 vezes, né? É minha mãe que fala, que ela disse que quando foi um ano, a minha tia me deu água de janeiro sem saber, e aí ela também deu, e um ano falou com a outra, e aí me Eita, deram 2 vezes. Aí eu sempre pronto, acho acabou-se. que eu falo muito justamente por isso. Pessoal, vocês são mais jovens, não sabem, né? Que é justamente para fazer a criança falar, você dá a primeira água da primeira chuva de janeiro, né? De 31 para o Sim. dia 1. Aí eu sempre me peguei nisso. Depois que a minha mãe me contou isso, eu digo, tá explicadíssimo por que eu falo Então ninguém demais. reclame, né? Ninguém reclame, a culpa foi da senhora. Não é culpa minha, né? Não, não é culpa minha. É verdade, é verdade. É, mas assim, muito bom, muito legal. E como eu disse, né, é maravilhoso a gente poder ver esses movimentos fora da onde a gente está. Uhum. Isso fortalece muito também a gente, né? Eu Uhum. acho que é uma mensagem que você está passando para a gente de força, de perseverança, né? De vontade, porque com certeza, como você disse, não deve ser fácil, né? Tentar levantar essa causa aí com as dificuldades que você já colocou, Uhum. que tem ainda, né, dentro dos Estados Unidos, mas mesmo assim você está aí, né? Você está aí perseverando, você está aí seguindo em frente, e às vezes a gente acaba se desanimando por besteira, né? Muitas vezes a gente tem tantas oportunidades dentro da nossa casa, né? Uhum. E fica com preguiça, mas hoje está chovendo, mas está passando um filme legal na TV, eu tenho Aham. aquela série para terminar do Netflix, Aham. né? Eu E acho que eu aí tenho a que gente mandar acaba para você. perdendo isso. Eu acho que eu tenho que mandar para você uma foto do pessoal fazendo campanha do quilo na neve. Que tal? Ai, meu Deus, manda, porque aí é que é realmente a gente
Dá um choque de realidade. Nada, criança É, e tudo, viu? De nossa casaquinho e Senhora, fazendo, acompanhando aquilo. que maravilha. É isso, né? É o bem e a ação. Porque, minha gente, a necessidade não tem hora, né? A Uhum, necessidade não tem tempo, não tem momento, né? Às uhum, vezes, sim. a gente dizer que não vai naquele dia por algum motivo, Uhum, talvez besta, e a gente está perdendo a oportunidade de ajudar alguém que está precisando, né? sim. E de E se aí a gente ajudar, não né? está ali. A gente que tá perdendo no final, na realidade, né? Porque o Isso, trabalho isso, termina acontecendo, mas aí a gente não participa, não é? isso, Mas eu exatamente. espero que a gente entre mais em contato, que a gente, né? Com certeza. Quando eu Agora que a estiver em gente Recife abriu agora, essa tela, ela não se fecha mais. eu tô esperando quem foi que disse aí que vai me visitar aqui, viu? Olha aí, Eu já tô Gilmar, já esperando. anotei, viu, Gilmar? Tire seu Vou anotar passaporte para aqui. quando a pandemia passar. Exatamente, quando abrirem as fronteiras, eu estou esperando aqui. Mas já sabe, né? Apareceu no quartel para trabalhar, viu? É Soldado apareceu no verdade. quartel. Então eu dou comida, casa, mas aí tem que Olha aí. trabalhar também na Mas muito, divulgação do olha, espiritismo. muito bom. Pode contar com a gente também aqui. Uhum, Essa ferramenta, né, o online ajuda sim, muito, né? Então, com certeza a gente vai voltar a lhe chamar aí mais para frente para alguns outros temas, se Deus viu? quiser. Minha E gente, hoje foi a primeira live tua, não foi no Instagram? foi Com essa desenvoltura toda, viu, minha gente? Foi a primeira a live dela. primeira. Mas Então, você viu que eu vamos. fiquei meio matutinha, assim, para começar, né? Não sabia onde é Mas que engatou. apertar. Mas também, quando eu estiver em Recife, eu vou visitar vocês aí, se Deus quiser. Nossa casa vai estar de A Zona braços Norte, ali abertos. pertinho de Casa Amarela para Campo Isso, Grande, é um isso. pulinho ali. Exatamente, pertinho ali da encruzilhada. A gente com certeza vai querer muito te receber. Se Deus E quiser. assim, estamos abertos para trocar ideia, figurinha, Hum, fortalecer esse movimento, né? Eu acho que sim, como você disse, é muito bom quando a gente vê assim as pessoas, né, que estão no mesmo objetivo que a gente, se sim, fortalece, isso dá o gás, como sim, você disse, né? sim, sim, A gente sai energizado, né? E sim. aí eu queria que você deixasse uma mensagem final para o nosso pessoal e já me aproveitando mais de você, que você não faz pouca coisa na sua vida de espiritismo, né? Ela está dizendo aqui, ela faz tudo na casa espírita. Já pedindo para você também fazer a nossa prece final Claro, na claro, sequência, tá? E claro. aí fica à vontade para trazer suas últimas considerações. Tá, joia. Gente, muito obrigada. É muito bom compartilhar esse sotaque lindo nosso, não é não? Né? Verdade. Falar de espiritismo com sotaque pernambucano é coisa, né? Bem, tem uma coisinha a mais. Eu queria realmente que ficasse essa mensagem, né? Que estamos precisando de trabalhadores. O Cristo já vem nos chamando, olha, há um tempão. Eu sei que a mim mesmo, eu sei que é isso, que ele vem, Ana, 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 e eu tô meio assim, eu finjo que não tô ouvindo, né? Vai aqui, ali, mas que realmente é muito importante para o movimento espírita, é muito importante para a humanidade, que os jovens se mobilizem e façam tudo de bom, né? Porque o jovem é tudo de bom, né? O resto que acontece, as distrações, as outras coisas são coisas da vida, mas o jovem deve confiar nele mesmo, né? Lembrar que é filho de Deus, que é espírito imortal, e que esse mundo inteiro aí é para a gente conquistar, né? Então, eu espero que vocês continuem estudando, trabalhando, né? Não esqueçam de pedir ajuda quando precisar, né? Porque a nossa família da Casa Espírita e os nossos amigos, essa é a nossa família espiritual, né? É aquela família que a gente Isso. agrega e tá ali para ajudar a gente quando a gente precisar, né? Então, eu sei que tem muita dificuldade, né? No mundo tem. Jesus mesmo falou que a gente ia ter, né, muitas tribulações, mas ele falou que não ia nos abandonar, né? E quem tem Jesus do seu lado, né, Tem consegue tudo. passar por todas as situações, né? Lembrar que Deus não está aí para julgar, né, para castigar, que ele é um pai amoroso, misericordioso e que não há nada que a gente possa fazer na vida que possa nos afastar de Deus. Então, assim, eu espero que seja motivação, é motivação para mim saber que vocês estão aí, e eu espero que eu tenha motivado um pouquinho vocês mais a fazerem o trabalho de vocês o melhor ainda possível, né?
Só Deus sabe porque cada um termina ficando numa cidade, nasce num lugar e no outro, mas a gente precisa ser luz, né? Aonde a gente estiver, né? Onde Deus plantou, a gente precisa florescer, né? E a gente floresce assim, se ajudando uns aos outros, se ajudando e tentando transformar, né? Quando a gente muda, o mundo muda também. Então, vamos pegar essa bandeira e vamos seguir com Cristo que a gente segue bem, tá bom? Perfeito. Maravilha. Muito obrigada pelo convite, um abraço a todo mundo e vamos então orar, tá bom? Vamos fazer nossa prece. Então vamos fechar os nossos olhos e agradecer, Senhor Jesus, por essa oportunidade. Ó Senhor, muito obrigada, porque a tua mensagem ela é universal, porque o teu amor se expande por todos os lugares dessa terra, desse planeta maravilhoso. Senhor, abençoa cada um que está participando dessa live, todos os membros desse Centro Espírita maravilhoso, todos aqui que se conectaram. Abençoa seus lares, seus trabalhos, suas aspirações, Senhor. Fortalece cada um na fé, no amor, na esperança. Senhor, que possamos, em qualquer momento, nos lembrar que Tu és o nosso amigo e segues ao nosso lado. Que Tu viestes e mostrastes através do Teu Evangelho o roteiro que podemos seguir, Senhor, para que possamos ser felizes, não importa as circunstâncias, não importa o que acontece lá fora. Senhor, que possamos, então, viver e viver em abundância, que possamos, então, seguirmos juntos contigo, espalhando o Teu Evangelho de amor, não só aprendendo esse Evangelho, mas vivenciando esse Evangelho todos os dias, nos nossos pensamentos, nos nossos comportamentos, nas nossas ações. E que a Tua paz, Senhor Jesus, esteja sobre todos que precisam. Que a Tua paz fique com todos nós e que possamos nos reunir em Teu nome muitas e muitas vezes em breve. Por tudo te agradecemos, Senhor Jesus. Graças a Deus. Que assim seja. Assim seja. Muito obrigada de novo, Adorei! Ana. Foi Adorei. ótimo, ótimo mesmo. Vou aproveitar para avisar o pessoal aqui do tema do nosso próximo sábado. Ana, esteja convidada para assistir, viu? Nossas lives também. Joia, Fica à joia. vontade, você sempre vai ser bem-vinda. No próximo sábado, gente, como é o último do mês, né? Como a gente sempre faz, a gente vai lá para a plataforma do Caminhando, né? O Caminhando para Jesus usa o Zoom para fazer as palestras. E no próximo sábado a Mocidade ocupa a palestra do Caminhando, né? A gente toma conta lá do Zoom. Vai ser lá no csapj.org.br e o tema vai ser práticas e atividades na Casa Espírita além das palestras. Então, com certeza vai ter aí mais informações para poder a gente se conectar e aprender mais sobre a doutrina. E no mais, Aninha, fique com Deus, que Ele possa aí seguir te fortalecendo aí nos teus trabalhos, né? E que você continue fazendo esse trabalho maravilhoso que você faz aí. A gente com certeza vai ter muito ainda o que trocar. Erasmo está lembrando que esse estudo vai lá para o YouTube. Viu, Aninha? Você estará conosco no nosso canal do YouTube também. A gente vai fazer o upload lá, né? Para quem não conseguiu acompanhar hoje. E também vai ficar salvo aqui no IGTV, no nosso Mocidade, né? Então, fica aí mais 2 oportunidades de vocês assistirem novamente, curtirem, deixar o like, comentarem, fazer todo aquele negócio, tá certo? Então é isso, um cheiro no coração de vocês, um cheiro para você, Aninha. Obrigada, querida, para você também. E até uma próxima oportunidade. Joia, muita paz, gente. Jesus abençoe. Muita paz a todos. Fiquem com Deus.